Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui para mais um programa Herculano, o metro que melhor mediu Kardec, sempre na companhia de Heloísa Pires, filha de Herculano, educadora espírita. E na noite de hoje, pessoal, como estamos no mês de dezembro, o mês que lembramos e reverenciamos a figura de Jesus, vamos trazer um livro assaz importante, né, da estante do Herculano, que é Visão Espírita da Bíblia, não é? Um livro, até hoje, não é? Muito importante, que não teve nada que se igualasse a essa obra do Herculano, não é? Com a sua visão espírita da Bíblia, é algo necessário, não é? No nosso movimento doutrinário, não é? Vou abordar algumas questões com Dona Heloísa, claro, né? Então, vamos iniciar o nosso programa, como sempre fazemos, elevando o pensamento a Deus, agradecer por estarmos nesse mês magnífico, o mês de dezembro, que a convenção humana relembra a data magna do nascimento de Jesus e todos aqueles fatos maravilhosos que se deu quando a grande beleza da humanidade iria acontecer. Nasceu Jesus numa manjedoura e a sua lição de simplicidade, de humildade, demonstrando a todos nós o que é uma realeza celeste. Então, repetimos aqui o que a tradição espiritual desfiou pelos séculos, quando um espírito de alta evolução se destaca daquelas pessoas simples que acorriam a manjedoura e dizia mais ou menos assim: glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens de boa vontade. Porque, meus queridos irmãos, naquele momento nascia Jesus, o Rei Solar. E aquele menininho que ia caminhar e andar, levando a mensagem de luz por Cafarnaum, pelo Tiberíades, pelo mar da Galileia. Ele foi a luz do mundo. Ele é a luz do mundo. Então, nesse Natal de Jesus, aqui estamos para reverenciá-lo com todas as veras do nosso coração. Então, pedindo permissão a Jesus, nosso mestre querido, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Meus queridos irmãos, então deixa eu colocar aqui ela. Lá vem ela, não é Marília Gabi Gabriela, né? Mas sim Heloísa Pires, maravilhosa, para mim mais maravilhosa do que a Marília Gabriela, tá bom? Só 2 minutinhos. Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em pleno mês de dezembro, dezembro que tem essa aura, essa psicosfera linda do nascimento de Jesus. É uma convenção humana, mas dizem que Jesus não teria nascido em dezembro, mas não importa. É nessa data que os pensamentos, né, numa egrégora, tanto que eu me lembro que o Chico Xavier sempre recebia a mensagem de Natal do Espírito Maria Dolores, já sempre. Minha querida Dona Heloísa, boa noite. Estamos chegando Boa no fim noite. do ano e a gente aqui firme e forte, Dona Heloísa. Graças a Deus. Toda manhã eu agradeço a Deus. Falo as palavras que eu aprendi com Wagner de Sorocaba. Não tenho medo da morte, mas não tenho pressa. Amo a Terra. Desde criança eu acho esse planeta lindo. Também é o único que eu conheço. Mas as flores, o sol, os animaizinhos, os bebês, nossa! Então, não tenho pressa e vamos aprendendo a arte de bem viver a cada encarnação. Pessoal, deixa eu dizer uma coisa para vocês ficarem com água na boca, né? Já são tantos anos de programa com Dona Heloísa, né? E Dona Heloísa é uma pessoa tão bacana, tão acessível, né? Que a gente sempre entra aqui, antes de gravar,
A gente fica conversando toda a vida, né? Às vezes o tempo de conversa é maior até que o tempo de gravação. Né? A gente fala de tudo. Dona Luísa, muito obrigado, viu? Eu que agradeço 1000 vezes. Muito obrigada a você, a esposinha, as filhas lindas, artistas. Muito obrigada. Olha, mas a senhora sabe que o desiderato nosso aqui, a nossa tarefa é divulgar Herculano e sua obra, não é? E hoje a gente. Um respeito profundo, porque ninguém é obrigado a divulgar o Herculano, meu pai querido, amado. Mas quem não concorda com algum ponto, não minta. Saia da doutrina, escreva seu livro e crie seu grupo filosófico, ou seja o que for. Dona Heloísa, veja bem, eu queria começar esse programa antes da gente ir para a obra na noite de hoje, né? Pelo seguinte, né? Eu fiz uma entrevista que eu gostei muito, Dona Heloísa, né? Que é um pesquisador e que ele defendeu uma tese de doutorado, né? E foi aceita, né? O Espiritismo, a religião do livro. E ele afirma taxativamente, eu gostei muito, né? Mostrando a diferença do porquê, né? Na França, hoje em dia, o pessoal tem aquela visão, mas no Brasil. E ele diz, claro que o Espiritismo é uma religião. Mas a gente sabe, Dona Heloísa, que esse discernimento, pasmem, alguns espíritas não têm, né? E eu vou perguntar aqui à filha de Herculano, ah, o que a senhora tem a nos dizer? O Espiritismo, para o bom discernir, não pode deixar de ser religião. É uma religião, né, dona Luísa? É lógico, confundem esses que não entendem com as religiões que nós criávamos, que eram degraus preciosos, mas eram religiões de crianças, uma mentalidade mais infantil. Primeiro, deuses pagãos que eram terríveis, mais bravos do que os homens da terra. Não havia evolução, não havia compreensão. Agora, Kardec fez um trabalho incrível ainda explica na Revista Espírita, dezembro de 1868, se não me engano, é religião. E nós glorificamos disso. E antes ele diz: eu disse que não era religião porque o Espiritismo estava começando. Podiam confundir com superstição, com erros de compreensão. Mas o Espiritismo é, pois, religião e nós glorificamos disso. E diz mais: a palavra religião só quer dizer religar. E o Espiritismo religa a Deus. Dona Luísa, eu queria também lhe perguntar, veja bem, eu entendo, e nem eu, nem Dona Heloísa aceitam o que eu vou dizer aqui. Claro que o Espiritismo, Dona Heloísa, não tem dogmas, hierarquias, sacramentos, paramentos, claro, como as religiões institucionais têm. Mas isso aí é claro. Quando Kardec, que a senhora falou na passagem da Revista Espírita, e quando o Emmanuel fala que é religião, não é nesse sentido. Isso é tão óbvio. Aí eu lhe pergunto, dona Luísa, por que a senhora acha que algumas pessoas têm uma dificuldade tão grande em fazer essa separação tão óbvia, né? É, não. E se a gente está numa doutrina, vai estudá-la, vai respeitar os elementos chaves da doutrina. Então, se tem um pensamento diferente, não queira aproveitar o elemento chave não está entre nós e apresentar sua ideia como do autor. Saia honestamente do grupo, não é o seu grupo, e escreva um livro à parte, porque o Espiritismo não é religião, no modo de pensar dele, porque é religião e nos glorificamos disso, diz Kardec, que é o nosso professor. Se não gosta do professor, saia. E, além disso, Jesus ensinou uma prece linda, o Pai Nosso. Ensinou a religião verdadeira e sabia que teríamos dificuldade em compreender. Disse: eu vos mandarei o Consolador e vós o entendereis.
veio o Espiritismo, através do mestre de Allan Kardec. Jesus ensinou o Pai Nosso, Kardec no Evangelho pôs uma coleção de preces, porque antes fazíamos em latim, nem entendíamos, está lá um modelo de prece para espírito perturbador, para todos os casos, uma terapia. E vem donar de indivíduos querendo trazer as próprias ideias. É um direito, escreva seu livro. Apresente suas ideias no seu livro e divulgue apenas o seu livro. Não queira acompanhar de indivíduos que sabem raciocinar como meu pai para colocá-lo nesse vagãozinho doido que parte em direção errada. Respeito aqueles que parece que não podem se defender, mas se defendem bem. Eu disse até aqui, conversando com Dona Heloísa, brincando, né? Que pelo Brasil inteiro tem gente que defende que o espiritismo não é religião, agora se dizem discípulos de Herculano. Aí eu disse brincando a Dona Heloísa, Herculano está arrumado com esses discípulos assim, né? Ele costumava ficar bravo, primeiro. Depois ele falava, não é possível, é muita ignorância. E eu repito, meu pai, não gosta do autor, não vai escrever, falar que o autor falou as bobagens que você pense. Vai e escreva seu livro. Ou quer pegar a corridinha atrás da fama daquele que sempre entendeu o espiritismo? E você lembrou bem o triângulo de Emmanuel. Ciência, filosofia e religião. É isso, esse triângulo a gente estava conversando aqui agora há pouco, Dona Heloísa. Olha, aí se brincar, Herculano não aceita a religião, é comunista, socialista, o pessoal sai colocando tudo em Herculano, né? E eu digo, pelo amor de Deus. Eu acho que eles estão confundindo com Fidel Castro, com outros vultos. O fulano é paz, é amor, é Jesus, mas é firmeza. Ai de encarnar, de escreverem uma bobagem e quererem colocar nas costas de Herculano. Ai de, ele escreveria o que seria necessário. Mas a gente não sabe se ri ou se chora, porque são irmãos nossos, têm a vontade de acertar, mas ao mesmo tempo têm vontade de aparecer. Então, inventa umas ideias estapafúrdias. Dona Heloísa, para facilitar para as novas gerações, a senhora foi para Fidel, né? Fidel era até inteligente, embora aquelas ideias dele meio malucas. Agora eu vou lhe dizer uma coisa. Meu maluco inteiro. As novas gerações, né, que querem botar a pecha de comunista em Herculano, pessoal, o bigode lembra um pouco, né? Nicolás Maduro, mas é só o bigode, viu? Só o bigode. Fulano não tem nada, um traço de comunista, adora a prece, tem uma razão brilhante. Leiam os livros de Herculano e se encantem. Como diz Emmanuel, através de Chico Xavier, e Nena Galves publica nos seus livros, dois que falam sobre Chico, Para Sempre Chico e Chico, Luz em Nossas Almas. Emmanuel, Herculano é o método que melhor mediu Kardec. Deixa eu falar aqui para esse pessoal que quer socializar tanto Herculano, socializar no sentido político, né? Herculano, um dos maiores amigos dele da vida, foi o grande empresário e banqueiro Mário Amato. Mário Amato, né, Dona Heloísa? Eram amigos, uma amizade linda, né? Mas vamos lá. Nossa. Dona Heloísa, hoje a gente vai trazer aqui para o seu mês de dezembro a obra Visão Espírita da Bíblia, né? Ai, Primeiro eu queria perguntar à senhora, né? Dona Heloísa, até hoje, ninguém se atreveu a escrever sobre um tema assim, não é? É um livro importantíssimo e insuperável, né, Dona Heloísa? verdade, um livro corajoso. Eu fico encantada quando eu leio. E ele sempre no respeito a Kardec, isso é mais bonito ainda. Ele não ficava atacando como alguns tentam atacar e diminuir Herculano. Ele lembra que a Bíblia
foi escrita no mundo antigo. Kardec diz: a Bíblia não está errada, os homens é que não souberam interpretá-la. Pronto. Kardec, Herculano, Emmanuel, quem eles pensam que são esses vultos isolados e perturbados? Ô, dona Heloísa, isso que a senhora falou aí, muito importante, porque me diga uma coisa, não é? A Bíblia é um livro para ser lido não com a letra que mata, mas sim com o espírito que vivifica. O espiritismo é a chave para tornar inteligível, né? Aquelas passagens da Bíblia que sem o espiritismo fica sem explicação. Então é muito importante ter uma visão espírita, porque clareia tudo ali na Bíblia, né, dona Heloísa? Nossa! E Paulo de Tarso, que depois de ter feito o que fez com os cristãos, vendo Jesus à porta de Damasco, se torna cristão. Ele veio preparado para a vitória e foi vitorioso. E ele explica direitinho. Ele fala com amor em religião, ele organiza sessões mediúnicas e diz que os profetas, os médiums, falem um de cada vez, que se quiserem falar línguas estranhas, tragam um intérprete. Acabou, gente. Que é isso? Eles querem ser maiores que Kardec, maiores que Paulo de Tarso, e pior, maiores que Jesus. Tem que ter dó. É uma fase de jardim de infância. Dona Heloísa, vamos lá, não é? O Herculano afirma, não é? E para muita gente, quando adentrando o espiritismo, né, tem aquela visão da Bíblia como a palavra direta de Deus. O Herculano afirma, dona Heloísa, que a Bíblia, veja bem, é um livro mediúnico. Não é a palavra direta de Deus, mas sim dos espíritos reveladores. Né? E os profetas seriam grandes médios. Né? Esses indivíduos que não entendem isso estão num egocentrismo infantil. Eles se julgam maiores do que grandes vultos que compreenderam a Bíblia, como Kardec, que compreenderam a religião como Jesus de Nazaré, que ressuscitou, provando que somos imortais e indestrutíveis. Então, eles precisam ter um pouco de humildade. Alguns querem até considerar Jesus casado com Madalena. Jesus estava muito acima da humanidade. Nós estamos num lindo, mas um pontinho azul no meio de trilhões de planetas. Quando Kardec quis explicar muito Deus, os espíritos falaram para ele, os espíritos da verdade: não vos percais num labirinto do qual não podereis sair. Não compreendemos Deus, criamos um Deus humano. E os nossos degraus foram permitindo o crescimento. Séculos se passaram para começarmos em grande número a entender Jesus. Agora podemos ir um pouco mais rápido, entendendo Kardec, entendendo os grandes autores do Espiritismo e não falando tolice. Não sabe? Cale-se, ou saia e crie o seu centro filosófico. Aí nós teremos e os respeitaremos, que foi o que fez o querido Valdo Vieira. Que receba o nosso abraço e carinho. Dona Heloísa, sem querer forçar a barra, não é? Mas a gente sabe que a manifestação espiritual dos espíritos aconteceu em todas as épocas da civilização. O que a gente tem hoje nas casas espíritas, nas reuniões mediúnicas, o que a gente tinha na França na época com Kardec, sempre se repetiu séculos atrás. Né? Aí minha pergunta para a senhora, né? Moisés, quando se reunia, né, com seu irmão na tenda dos anciões, né? Então se manifestavam os espíritos. Muitos dos profetas que eram inspirados. O apóstolo Paulo também, né, dona Luísa? A senhora poderia dar algum Nossa, Paulo, exemplo? sim. E Moisés, João Ferreira de Almeida,
tradutor respeitado, porque nós modificamos a Bíblia, muitos. Aí Martim Lutero exigiu uma Bíblia mais baseada nos ensinamentos de Jesus. Pegaram documentos especiais e surge uma Bíblia que apresenta Jeová se materializando no meio dos anciãos respeitados com Moisés. Coisa linda! Aparece o Espírito materializado. Não era Deus, porque Deus não tem uma forma humana. Não vamos nos perder no labirinto. É a inteligência suprema do universo. Jesus não casou com Madalena. A nossa sexualidade não é o princípio e o fim de todas as coisas. Não somos modelos ainda de nada. Somos crianças pequenas nos desenvolvendo frente a trilhões de planetas e bilhões de irmãos. Isso nos dá segurança, alegria de viver. Mas tem alguns que querem ser modelo em tudo e, pela vaidade, começa a falar bobagem. Dona Heloísa, vamos agora para essa figura central que divide a humanidade, divide as eras, não é? Que é o nosso querido e divino mestre, não é? Jesus de Nazaré. Dona Heloísa, o que pensar de Jesus? Porque aí sim, as religiões tradicionais, isso é verdade, não é? Diferente de como o Espiritismo o apresenta, as religiões tradicionais afirmam que Jesus é Deus corporificado, não é? Que absurdo! Aí a minha pergunta para a senhora, não é? E Herculano aborda isso também na visão espírita da Bíblia, não é? Que importância tem? Qual é a nossa visão sobre Jesus? Mas o bonito foi que Jesus veio para exemplificar exatamente como nós somos, para que compreendêssemos que é um irmão nosso, num estágio avançadíssimo que nem podemos compreender. Mas chegou, não se meteu em política quando quiseram confundi-lo, fazendo ele cair em contradição, irritar-se com os romanos. Ele falou: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ensinou a prece, o Pai Nosso. O discípulo, o apóstolo maior dele, Paulo de Tarso, deu aula sobre como fazer uma sessão espírita, está na Bíblia. O número de profetas, não encher de médios ou profetas, e exigir respeito. Está tudo lá com Paulo de Tarso. E se for falar uma língua que ninguém entende, traga um intérprete. Então, temos todas as lições, é só ter humildade. Só sabemos uma coisa: sabemos que pouco sabemos. E nesse pouco saber, há que haver amor, isso já podemos. Amor àqueles que vieram nos orientar. Respeito a eles. Não somos nós que vamos aparecer, nem nosso pensamento. Não somos grandes, somos crianças pequenas. Respeito a apresentação linda de Jesus, que conversou, ele encarnado, com Moisés e Elias desencarnados. Sessão de materialização. Respeito a Jesus, que nos ensinou uma prece linda para pedir auxílio ao Pai, o Criador. Jesus nunca quis se confundir com o Criador. Ele era humilde, exemplificou, viveu cada passo e palavra que ele deu. É um exemplo e aos poucos ele começa a ser, os séculos passam e ele cada vez é mais respeitado e suas palavras melhores compreendidas. Ele é grande demais. Não compreendemos ainda a grandeza desse irmão magnífico que sabia o que ia sofrer, mas veio para nos auxiliar. Eu dizia: deixa lá esse povo ignorante, mas eu sou uma criança pequena, um bebê, não posso me comparar com o grande irmão Jesus de Nazaré. Dona Heloísa, a senhora deu essa definição, não é? A grandeza de Jesus é tamanha, uma definição
tão maravilhosa que a gente podia encerrar o programa aqui, mas a gente tem um compromisso com o programa também. Mas então, destrinchando mais um pouquinho, dona Heloísa, veja a forma como Jesus se apresenta para muitos, né? Herculano combateu muito uma dessas formas, que é aquela visão do Jesus místico, né? Do Jesus com corpo fluídico, esvoaçante, né? Que não, quando criança não mamava em Maria, que na cruz não sentiu dor alguma. Herculano compara até como se fosse um teatro de feira. Palavra de Herculano e um verbo e a carne, né? Mas outros também, dona Luísa, não trazem esse Jesus místico, mas para mim fazem pior ainda, querendo torná-lo um revolucionário vulgar, preocupado com a luta de classes. Duas visões obtusas, não é, dona Heloísa? É demais, a ignorância é demais. É como criança pequena que tem uma visão deturpada da vida e que quer se impor. Hoje as crianças estão muito espertas. Eu vejo na televisão, fico encantada. Mas algum tempo atrás eram tolinhas. E esses que se julgam grandes, que acham que são maiores, não compreenderam Jesus. Leiam primeiro. Ele foi firme, ele foi justo, ele foi correto. Ele podia escolher ter nascido como imperador romano? Não. Ele quis ser igual a nós para exemplificar, mas sempre foi maior, porque a luz dele extravasava. E eu admiro hoje, por exemplo, Augusto Cury, que diz, ele não acreditava, acho que era materialista, Jesus está sendo reconhecido como o homem mais sábio, mais justo que veio à Terra. Meu Deus, meu coração bateu feliz. A ciência concorda com Jesus, alguns não sabem, mas quando câmaras Kirlian acopladas a microscópios mostraram que quando oramos como Jesus ensinou, com humildade, com sinceridade, o nosso cérebro se ilumina. Fica a coisa mais linda e os neurônios são irrigados. E aí esse senhor, um dos neurocientistas, Dr. Silva Costa Renato, ele diz, eu agora oro 8 vezes por semana para que meu cérebro se ilumine e meus neurônios sejam irrigados. Então eu pensei, eu preciso orar mais, porque eu já estou idosa. E outro cientista, Dr. Leon Brandon, alguma coisa assim, também vem e quer também estudar, pesquisar oração para falar se é bobagem ou não. E tem a mesma conclusão do querido cientista. A verdade está aparecendo de uma forma que não esperávamos. Respeito a Jesus, compreensão da necessidade de oração e a ciência dando as mãos à ciência espírita, a ciência admirável, diz Herculano. E a parapsicologia considerada ciência tem, eu não vendo livro, eu digo livro que pode achar em PDF, mesmo sendo do meu pai, que eu amo acima de tudo. A própria ciência, a parapsicologia concorda com a visão sem olhos. Tem lá o livro de Hernani Guimarães, Parapsicologia, o livro de meu pai, Parapsicologia Hoje e Amanhã, e o livro de os pastores e professores universitários dos Estados Unidos, que escreveram um livro praticamente espírita sobre a força do nosso pensamento, mas não são, não querem saber. O cérebro que se transforma. Quando mostram que a nossa força do cérebro até nos cura ou adoece. Tem exemplos maravilhosos. Então, vamos estudar neste mundo que cresceu, se desenvolveu. Não vamos continuar com o pensamento na idade da pedra, por favor. Dona Luísa, com curiosidade minha agora da senhora, né? Por exemplo, eu digo isso que sempre foi impressão minha. Eu nunca gostei, dona Heloísa, de ler o Velho Testamento. Nunca gostei. Mas eu amava e amo ler o Novo Testamento até hoje, né? Dona Heloísa, a senhora tem predileção, os quatro evangelistas, já?
Mateus, Marcos, Lucas e João. Tem algum que Dona Heloísa gosta mais um pouquinho? Olha, eu amo o que veio depois. Eu amo o perseguidor de cristãos quando era ignorante. É como essa turma que, quando é ignorante, quer acabar com a prece, quer acabar com a religião. Eu amo Paulo de Tarso, que humildemente reconheceu quando errou, que pediu desculpas e que aceitou, como ele diz, fui chicoteado não sei quantas vezes, mas ai de mim se não pregaste o evangelho. Até arrepia a gente. Ele emociona a humildade, a compreensão dos ensinamentos de Jesus. Ele viu que ele, como futuro rabino, na verdade não era nada, porque ele não compreendia o que é a vida, qual a finalidade, que é crescer, que é evoluir, e não compreendia o papel de Jesus, irmão mais velho que sabia que ia sofrer, mas que queria auxiliar nós, irmãos menores. Paulo de Tarso me encanta sempre. Sabia, era inteligente, primeiro ajudou a matar cristãos, inclusive Estevão, e depois, humildemente, ele disse: eu errei, agora eu sou cristão, amo Jesus. Dona Heloísa, aí eu me lembro de Emmanuel, né? Dizia sobre Paulo, em Paulo e Estevão, Emmanuel diz, né? Aquele homem louco de amor pelo Evangelho de Jesus, né? E, segundo Emmanuel, não conheceu Jesus em vida, mas se tornou o maior de todos os apóstolos. A senhora concorda com isso? Realmente ele foi o maior de Nossa, todos. eu acho, principalmente porque ele estudou, ele era quase rabino, né? Ele foi instruído por Gamaliel, que era um sábio da época, mas ele teve a humildade de falar: eu amo Jesus, agora eu vou divulgar Jesus de Nazaré. Eu vou sofrer, mas vou divulgar Jesus de Nazaré. E só não o colocaram na cruz porque ele tinha cidadania romana, mas degolaram, ele já tinha 80 anos e a carreira dele na divulgação de Jesus foi magnífica. Inteligência brilhante, conhecimento, principalmente das leis dos judeus. Ele era judeu com cidadania romana. Eu o amo muito, muito. E quando ele reconhece a caridade. Não é a caridade de pegar e dar o indivíduo está caído na rua, vai lá dar um dinheiro. Não, é a caridade de educar, faz parte do governo criar locais de educar os que estão jogados na rua, que às vezes estão depressivos, colocar em hospitais, mas não, cada um pensa no que pode ganhar. Bilionários ainda querem ganhar mais. Não entendemos Jesus. Mesmo quando o admiramos tanto, precisamos continuar para entender a grandeza desse espírito e o milagre, entre aspas, que ele fez, por exemplo, no caso de modificação do grande apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso. Meu querido, meu respeitado amigo. Dona Heloísa, eu vou pedir para a senhora dar uma palavra para os nossos amigos. A cena mais linda da obra Paulo e Estevão, porque Paulo perdeu Abigail, sua noiva amada, ela parte para a vida espiritual. Ele jamais casou nem olhou para mulher alguma. E no final da obra, Jesus vem com Abigail e Estevão, cada lado, né? E Paulo fica olhando para o seu mestre, aquele que ele matou, mas foi o ponto de partida, né, para a sua transformação, e a sua noiva amada. Então, Luiz, aquela cena é tudo, né? É linda, é linda, é linda. Nossa, olha, eles tentam imitar em alguns programas, novela, não tem. Esse amor que Jesus nos trouxe, que Paulo compreendeu, a maioria dos discípulos também, só existe naquela proporção no coração, alegoricamente falando, do mestre dos mestres, nosso irmão Jesus de Nazaré. Dona Heloísa, finalizando o nosso
último programa do ano de 2025. Eu quero perguntar à senhora, vai renovar contrato? Vamos renovar o contrato aqui? Vamos lá. Nada, só se você me der como é a despedida, só se você me tirar deste lugar. Encarnada aí estarei, e desencarnada também. Se deixarem, porque aí tem regras, virei visitá-lo, e a casa dos humildes também. Mas só vou fazer uma reclamação, viu? Pessoal, o passe de Dona Heloísa é muito caro. É muito caro. Sabe por quê, Dona Heloísa? Porque qualquer coisinha, às vezes você quer reclamar, que a gente ainda tem um homem velho, né? Aí vai sair da linha, aí se lembra, rapaz, tu tá gravando com a filha de Herculano. Herculano, eu fica bem. Olha, Herculano, o seu trabalho estão todos num patamar de luzes. A humildade. Nem você quer superar Jesus, proibindo prece, quando Jesus ensinou prece, nem Herculano nunca desejou isso. Bom, Dona Heloísa, a senhora me permita, se eu vou ofender a sua modéstia, né? Mas eu queria só dar um depoimento breve. Eu vi uma jornalista esportiva dizer que teve uma decepção muito grande, que ela tinha um ídolo no clube de futebol dela, e um dia ela foi entrevistá-lo, né, pessoalmente, num ambiente fechado, e ela disse que foi tremenda a decepção, né, ele como pessoa, né, e eu vou dizer, eu desde os meus 18 anos que eu leio Herculano, né, e eu me lembro muito daquela minha primeira entrevista com Dona Heloísa, que eu tremia feito vara verde, né? Eu assistia seus programas na TV Mundo Maior, e eu quero só dar um depoimento, né? Dona Heloísa, e eu tinha uma ideia, eu fazia uma ideia do que seria a filha do Herculano, pois superou em muito qualquer expectativa por essa simplicidade, essa humanidade. Humanidade, eu acho que o caminho é sempre por aí, viu, Dona Heloísa? Olha, eu só agradeço porque agradeço ao meu pai, minha mãe, meu avô Ferraz, minha avó já havia partido para o mundo espiritual, meus tios que chegaram com meu avô e foram morar conosco, a família espírita onde me colocaram exatamente porque eu precisava de muito auxílio. Espírito difícil que eu era. E conseguiram me modificar muito para melhor, mas eu preciso voltar com eles na próxima para melhorar mais ainda, para alcançar o desenvolvimento dele. E você, pela humildade, até pelo centro que você dirige, Casa dos Humildes, também pode me dar lições preciosas. Agradeço a todos os professores que encontrei nesta caminhada, que marca uma mudança no meu modo de ser para começar a melhorar. Ok, Dona Heloísa, olha, a casa espírita que eu reencarnei para ficar nela, minha primeira, única e para sempre, Casa dos Humildes, né? Quem foi parar ali são aqueles que foram muito orgulhosos na outra encarnação, aí entra numa casa que se chama Casa dos Humildes. É para se lembrar todo dia disso. Acho que foi esse o meu caso, com essa família maravilhosa, tio Chico, tio Antônio, tio João, meu irmão Herculaninho já no mundo espiritual, tia Má, tia Amélia, tia Lourdes, tia Maria, era muita gente espírita, muita reunião, foi quando eu melhorei um pouquinho. Preciso de vocês de novo para melhorar. E você é uma pessoa humilde. A Ceci eu não conheço interiormente, mas eu sinto que também é a esposa certa para você e as filhas. Não calça as sandálias dela, viu? Licença. Dona Heloísa, que saudade de Herculaninho, a senhora citou aí. Esse é Ai, o ano que vai ficar marcado, o ano da partida de Herculaninho, mas ele está feliz com Dona Maria Virgínia, com nossa! Herculano, com o Vô Agora, Ferraz. e agora, olha que coisa interessante, partiu. Primeiro a Tatiana, a filha. Tatiana,
A Tatiana. Depois, um mês depois, o pai, Herculaninho. E depois, agora, a Maria Alice, a esposa, que tinha operado o Claudinho Foi, faz tempo. E foi. ele estava muito doente, acamada. Esses dias ela partiu também. Falei, que regalia, a família lá reunida. Ficou um filho que é aposentado, ele é militar aposentado, e duas filhas do coração, que ficaram também. O resto da família, olha que moleza, está todo mundo junto, que delícia. Dona Heloísa, para quem não tem a graça de ter a fé espírita, que coisa triste, partiu a filha, o pai e a mãe. Para a gente que é espírita, que bênção! Partiram pertinho, juntinhos, que bênção! Então, não sentiu nem saudade do outro, já estão lá, que lindo, que lindo. Bom, Dona Heloísa, vamos orar? Vamos orar. Pessoal, então vamos agradecer nesse último programa de 2025, agradecer a Jesus. Jesus que era esperado na terra como um rei, e muitos diziam que ele nasceria num palácio. Nascer num palácio para quê? Que coisa é um palácio comparado com aquela noite estrelada, a beleza da natureza? E Jesus vai nascer na companhia dos animaizinhos, numa manjedoura simples, trazendo a mensagem de libertação da humanidade. É esse Jesus que amamos, não o Jesus que ainda querem pregar na cruz para nunca mais sair, mas o Jesus que levou sua mensagem pelo Mar da Galileia, pelo Tiberíades, por Cafarnaum, esse Jesus que vive em nossos corações e que comanda a evolução planetária. Então, Jesus, te amamos muito. Feliz aniversário, Jesus. Mas esse Jesus que continua a nascer nos nossos corações. Então, paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Um Feliz Natal a todos e um ano bom de 2026 para todos nós. Bem, minha querida mamãe, Feliz Natal para você também na vida espiritual. Minha mamãe Eva, gratidão por tudo, mamãe. Te amo e sempre, até isso, quando eu estou com Dona Heloísa, me lembro da senhora que tem uma predileção pelas lives de Dona Heloísa, né? Minha amada Dona Heloísa, um abraço, Feliz Natal, viu? Tudo de Feliz bom. Natal para a Cência, para as meninas, para você. Muito Para obrigada. Kátia, Heloisinha, Vicente, os netos. Não vou dizer o nome dos netos, não, porque aí não acaba o programa, viu? Beijo. Obrigada. Foi Tudo de muito bom. bom. Feliz Natal. Jesus, Jesus. Feliz Natal. Tudo de bom. Obrigada. Oh, amigo, fico feliz pelo respeito, compreensão dessa obra grandiosa. Fico feliz porque agora Herculano está sendo respeitado e você está ajudando nessa divulgação, porque ele merece carinho, merece compreensão. Que você possa continuar conseguindo divulgar o que a própria fundação criada em homenagem ao pai e à mãe não consegue. Obrigada, querido divulgador. Obrigada a sua esposinha também. Continuem na luz. Que Jesus agradeça a vocês esse trabalho de merecimento a um homem que tanto fez pela doutrina, meu pai. Obrigada.